Olá, eu sou João Ricardo Vargas e estamos dando início a mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia todas as semanas aqui conosco no canal 19 da NET TV Santa Maria. Este programa que completou agora no mês de abril 9 anos de forma ininterrupta. E tudo isto, toda esta felicidade é vocês que estão nos proporcionando, porque vocês é que fazem o nosso programa acontecer. Muito obrigado mesmo, de coração. Hoje, mais uma vez aqui nos nossos estúdios e lembrando sempre de nós agradecermos os nossos apoiadores culturais. Fadisma, a experiência que você merece e que o mercado exige. Qualidade e inovação na educação para um futuro de oportunidades. E Imobiliária Modelo, administradora de condomínios, vendas e aluguéis. Imobiliária Modelo, há 30 anos no mercado imobiliário de Santa Maria. Credibilidade absoluta. Muito obrigado à Imobiliária Modelo e à Fadisma que nos dão e nos deram sempre este apoio aqui no nosso programa. Hoje, mais uma vez então, aqui nos estúdios, como já falei, e esperamos que todos vocês estejam com plena saúde nesse problema todo que estamos enfrentando, mas que Deus esteja aí abençoando todos vocês com muita saúde. Hoje vamos falar sobre segurança pública, né? O mote forte do nosso programa, e estamos tendo a honra de, mais uma vez, estarmos recebendo aqui o comandante do 1º Regimento de Polícia Montada, Regimento Coronel Pilar, esse regimento centenário que muito nos orgulha. Muito obrigado, né, por estarem aqui com a gente. E é o Tenente Coronel Bastianello. Bastianello, mais uma vez, tá? Obrigado. A gente sabe que todos nós temos aí as nossas agendas e tudo mais, e principalmente a questão segurança pública, que o movimento é muito rápido e tu sabe muito bem. Então, obrigado por estar aqui com a gente hoje e a gente bater um papo aí sobre como que está a segurança pública em Santa Maria. Coronel, eu agradeço mais uma vez o convite. É sempre uma honra. Nossas agendas, a sua e a minha, né? Pessoas que se envolvem e tem sempre bastante correria. Mas aqui é um local que eu gosto muito de vir, é um programa muito verdadeiro que leva para a comunidade aí o que está acontecendo em termos de segurança pública. É um compromisso que nós temos de estar aqui. Legal. Obrigado, Bastianello. Como vocês sabem, é muito difícil eu estar com o Bastianello sem a gente relembrar todo um passado, né? Porque a carreira do Bastianello, lá quando aspirante, né, eu ainda 1º tenente, nós começamos a nossa carreira lá atrás, né? Aspirante Bastianello, Tenente Vargas, e nós temos uma caminhada aí, ombro a ombro, de muito tempo. Bastianello, como é que está a questão segurança pública? Nós estamos vendo aí algumas coisas, Bastianello, que envolve direto o 1º Regimento e outras entidades, enfim, mas ela diz respeito direto à questão da pandemia, né? Nós temos aí várias ações conjuntas, né, das pessoas se cuidarem, vamos usar máscara, vamos usar o álcool em gel, ou seja, vamos nos cuidar. E a gente viu agora, nesse último final de semana, mais uma vez, uma repetição, né, de uma grande aglomeração ali nas proximidades da Igreja do Rosário, e como que está esta relação, né, deste problema com a segurança pública? Muito bem, Coronel Vargas. Na verdade, hoje nós temos sim esse foco, né, que é a questão da pandemia, do trato que a gente tem em relação às questões voltadas à pandemia, à prevenção ao Covid-19. E nós, como Polícia Militar, em momento algum, paramos de nos envolver ou tiramos o foco nas questões gerais de segurança pública. Perfeito. A Brigada Militar permanentemente segue com as ações desde o início da pandemia, em nenhum momento, eu reafirmo isso sempre, 7 dias por semana, 24 horas por dia, atuando diretamente nas ações de segurança pública na cidade de Santa Maria e na região, nos municípios que a gente tem responsabilidade. Agregamos a essa questão, ao nosso serviço, a questão da pandemia,
tivemos, inclusive, é bom que se registre, em relação à pandemia, policiais militares que adoeceram, que se contaminaram na atividade fim. E nem por isso, em momento algum, nós paramos com a nossa atividade. Claro, com o uso de máscara, com o uso de álcool gel, mas a característica do nosso... todo o protocolo. Exatamente. Mas a característica do nosso trabalho, muitas vezes, nós não estamos em ambiente hospitalar, nós estamos na rua, revistando o sujeito, revistando pessoas suspeitas, entrando em locais, muitas vezes, insalubres. Prendendo criminosos, revistando criminosos, e muitas vezes, por exemplo, na contenção de um preso, né, sai a máscara, se contamina, muitos se dizendo, tivemos isso, de presos, pessoas presas, criminosos que no momento da prisão, eu estou com coronavírus, e gospe no policial. Então, é um problema, a nossa atividade é muito complexa, como segurança pública. Mas especificamente, em relação à pandemia, em questão às aglomerações, isso é uma coisa que vem nos preocupando muito. E nós estamos também focando nossos esforços nisso. Um exemplo foi agora, nos últimos dias, que foi bastante noticiado, que foi aquela aglomeração na Rua do Rosário, próximo à Unífora, em frente à Igreja do Rosário. Em frente à igreja. Que foi, digo até de repercussão nacional, tamanha era a aglomeração, e nos salientou que quando chegou a Força-Tarefa, que é composta pela Brigada Militar, pelos órgãos de fiscalização da Prefeitura, pela Polícia Civil, pela Guarda Municipal, todos os órgãos afetos à fiscalização urbana. Quando chegou ali, foi uma correria, uma debandada. Isso foi noticiado, todos viram, mas infelizmente, Coronel Vargas, isso é uma coisa recorrente. Recorrente no sentido de que, muitas vezes, não só naquele local, em outros locais, isso acontece. A Brigada Militar chega no determinado local e a dispersão ocorre. A Brigada Militar sai daquele local e as pessoas voltam. Muitas vezes as pessoas criticam, mas não tem fiscalização, ou a Brigada não faz nada, liga para o 190, a Prefeitura. Não é a questão essa. A constatação que temos é que, em que pese nós coloquemos naquele local policiais militares permanentemente, exatamente naquele local, realmente, a aglomeração não vai acontecer ali. Mas a índole, o ânimos daquelas pessoas não é se aglomerar ali, o ânimos é se aglomerarem. Então, se elas não vão fazer ali, vão fazer em outro lugar. Então, o que passa, a nossa conclusão é que os órgãos de fiscalização, a Brigada Militar, a Prefeitura, elas estão sim fazendo a sua parte. Só que segurança pública, num contexto geral, não só em relação à pandemia, mas em relação a tudo, a segurança pública em sua essência, não é só dever do Estado, é obrigatoriamente responsabilidade de todos. Perfeito. Não posso só esperar dos órgãos de fiscalização. Não tem dúvida. Eu tenho que fazer minha parte. Isso é uma falha muito grande por parte do cidadão. Exatamente. Aquela coisa, tem uma máxima que se diz, né, infelizmente, que é que no perigo as pessoas rezam a Deus e chamam a polícia. Passado o perigo, as pessoas esquecem de Deus e abominam a polícia. É aquela máxima. Perfeito, verdade. Deu problema, ai meu Deus, chama a brigada. Deus e a brigada. E a polícia. Ai meu Deus, obrigado. 190. Quer dizer, claro que isso é uma máxima antiga. Santa Maria, a cidade de Santa Maria, nós temos sim que dizer que há um envolvimento comunitário. Esse exemplo dos jovens que ali teve, que aconteceu, não é uma regra. A grande maioria da cidade, das pessoas que aqui vivem, são ordeiras, são trabalhadores, são gente honesta, por óbvio, e são parceiros dos órgãos policiais. Nos ajudam de diversas maneiras. Sim. Quando eu falo em ajudar o cidadão comum, ajudar a polícia, ajudar os órgãos de segurança pública, eu me refiro a ter para si próprio uma postura de segurança. Ajudar a segurança pública, ajudar os órgãos de segurança, é ter uma postura, uma conduta segura. Se a pessoa se colocar em uma condição de segurança, ajuda todos. Ou seja, vários exemplos. Na questão da pandemia, naquele entorno, daquela região ali que foi alvo
Dessa aglomeração. Da aglomeração, enfim. É óbvio que naquela aglomeração, e nós temos como provar, porque nós fizemos a abordagem de pessoas, sim. Naquele meio daquelas pessoas ali, existiam vários, que eram jovens, na sua maioria, sim. mas existiam vários criminosos, Coronel Vargas. Aí vem a preocupação maior, Bastianello. Ou seja, nós sabemos como funciona. Exatamente. Tem a questão da pandemia, de não aglomerar, mas o criminoso é a oportunidade, faz o ladrão, ele vai lá, porque lá tem o jovem, né? Tem o jovem, tem o estudante, então lá nós temos o traficante, o ladrão, o estelionatário. Nós temos, infelizmente, na nossa cidade, nós temos esse tipo de gente, sim, de criminosos. Sim. E eles vão aglomerar junto ali. Então, por que eu falo isso? Porque nós temos uma responsabilidade, os pais, fundamentalmente os pais das crianças, ou desses jovens, tem que orientar, mas onde é que está o meu filho? Sabendo que nós estamos nesse meio de pandemia, onde é que ele está? Será que ele está lá? Às vezes o pai tem que dizer não. Será que o pai sabe que o filho estava lá? Às vezes tem que dizer não. Tem que dizer não, porque se não contribuir dessa maneira, não tiver noção de onde está o seu filho, né? Então isso também, se em casa não se respeita as normas, quanto mais na rua. Verdade. Não é uma dificuldade. Verdade. Bastianello, diante desses fatos aí que acabaram também acontecendo, uma repercussão muito grande, enfim, existe uma mudança de estratégia, algum planejamento mais específico? Como que está hoje isso? Sim. Desde o início da questão da pandemia, a Brigada Militar ela adotou vários procedimentos que alteraram a nossa rotina de atendimento a ocorrências e prevenção ao delito. Como disse, em momento algum nós paramos de atender. O nosso serviço permanece 24 horas por dia. Mas claro que alguns procedimentos que nós adotávamos tiveram que ser adaptados em razão da pandemia, principalmente no trato de pessoas presas, que o encaminhamento ao hospital, a perícia, condução do preso com algumas cautelas que antes nós não tínhamos. Claro. Mas a serviço igual. Em relação às aglomerações, nós compomos então a força-tarefa, essa força-tarefa que envolve todos os órgãos de fiscalização, e desde o início da pandemia nós viemos invariavelmente todos os finais de semana e esporadicamente nos dias de semana agindo, combatendo esse tipo de evento. Muitas vezes, e é bom que se registre, através de denúncias, pessoas que denunciam festas... Que é importante essa participação da comunidade em termos de informar o fato. Perfeito, as chamadas festas clandestinas. Né? Que aí não há controle nenhum de nada. Né? E muitas vezes e quem vai nessas festas? São os jovens. Os jovens que... Eu entendo a posição do jovem. O jovem quer se aglomerar. Sim. O jovem quer o contato, é da natureza, nós já fomos. Né? Só que nós não vivemos uma questão de pandemia. Como estamos vivendo hoje, que é uma exceção. Eu acho que isso tem que ser trabalhado na mente do jovem, tem que ser conversado na família, né? do grau de periculosidade, do compromisso que cada um tem para consigo e para com o coletivo, efetivamente criar essa consciência, né? Porque vai passar, um dia vai passar. Perfeito. Né? E aí vem o controle. E vem o controle. Mas, fundamentalmente, nossas ações estão nesse foco. Em relação a ocorrências policiais, nessas questões de aglomeração, como foi, eu voltando ao exemplo do bairro Rosário, nesse exemplo nós temos no entorno, nos bairros limítrofes, nós temos ali o bairro Bonfim, o centro, por outro lado ali a Nossa Senhora de Fátima e os bairros da Zona Norte. Esse bairro, ele é um bairro que tem circundado por regiões de muita circulação de pessoas. Sim. Então os jovens, quando vão até ali, muitas vezes é aquela questão do jovem que vai desatento com o celular, né? Opta por um caminho mais curto, que normalmente não é o melhor, porque é o menos iluminado, né? Anda sozinho. Então essa postura insegura, muitas vezes, propicia que o delinquente que sabe daquilo ali fica no entorno e comete o delito. Não tem dúvida. O roubo do celular, o assalto, é o local ideal para esse tipo de situação. Exatamente. E, infelizmente, nós temos registros disso naquela região. Naquela região ali nós tivemos, sim,
indicadores de ocorrência dessa natureza, envolvendo pessoas que se dirigiam ali, o jovem, fundamentalmente o jovem. Então, isso é um alerta que faço para os pais, né? Para os pais, olha, seu filho está na rua, está aglomerando nas esquinas, ele está correndo risco não só a questão material da pandemia, de se contaminar, mas fundamentalmente, e é o nosso assunto hoje, né, nas questões afetas à segurança pessoal, a questão da segurança pública. Tem que se cuidar, a postura é segura. E muitas vezes, ou agora, nesse momento, tanto pela questão da segurança pública e quanto mais pela questão da contaminação pelo Covid, é aquela questão de não aglomerar e ficar em casa, ficar com a família. Correto, correto. Bastianello, saindo um pouquinho deste assunto, que nós sabemos que hoje está efervescente essa questão toda, envolvendo a comunidade como um todo, mas principalmente aquela comunidade que mora no entorno, que está sendo afetada de forma direta. Perturbação, né? Do sossego público. Perturbação do sossego público direto. Bem, um outro fato, né, que acabou acontecendo semana que passou e que nos deixou muito triste, foi a questão da perda do soldado Cláudio, né, do 1º Regimento, onde todos nós fomos surpreendidos por um acidente de trânsito, né, e que acabou sendo fatal, né? Então, gostaria que tu fizesse um comentário, né, a respeito do fato, enfim, e que acabou também tendo uma repercussão do furto da sua arma, né, em que a Brigada Militar, como de praxe e também com apoio total da Polícia Civil, em menos de 24 horas, exato, fez a localização desta arma, até em uma questão de honra, né? Aquele brigadiano que acabou tombando lá, enfim, eu gostaria que tu fizesse um comentário sobre isso. Claro. Na semana que passou foi realmente uma semana muito triste para nós. Né? Pela perda do soldado, numa fatalidade de um acidente de trânsito, e inclusive na semana que nós demos início à campanha de prevenção ao acidente de trânsito. É verdade. Né? Nos chamou a atenção, né? Nós nos envolvendo com essa campanha e perdemos um combatente que ia trabalhar, qualificado no trânsito, que inclusive que trabalhava nessa questão. Mas uma fatalidade, Deus assim quis, né? Então, que Deus o tenha, certamente. Porém, logo após o acidente, nós tivemos esse crime, não é? O policial militar ainda caído ao solo, presume-se já em óbito, presume-se, né? Passou ali pelo local, né? O sujeito foi ali e subtraiu a arma da Brigada Militar, a arma de porte que o policial portava consigo. Sim. Subtraiu aquela arma. E isso nos causou mais espécie ainda. Claro. Porque além do policial estar morto, um policial militar caído ao solo, vai o delinquente e subtrai a arma. Se aproveita deste momento fatal, triste, quer dizer, para tirar vantagem. É uma coisa que não é humana. Não é humano fazer isso. Qualquer coisa, não se poderia subtrair nada, de qualquer maneira. Ainda o cidadão em óbito ali, né, vai lá e subtrai a arma. Muito bem. Naquele momento, quando nós detectamos essa circunstância, nós nos comprometemos. Entre nós, as guarnições de serviço estavam ali, não. Nós não podemos trazer o policial de volta, pela essa fatalidade. Mas a arma é compromisso nosso. Porque se essa arma que o policial morreu, ela está na mão de criminosos para cometer crimes. Perfeito. Não tem outro caminho. Sem dúvida. E falamos na hora, isso é um compromisso nosso. Com força, com legalidade, dentro das normas, mas nós vamos sim, com inteligência, nós vamos buscar essa arma. E foi o que fizemos. A Brigada Militar, a seção de inteligência do 1º Regimento, as equipes de inteligência e de investigação da Polícia Civil, né? Hoje, nós temos uma grande integração policial em Santa Maria, que nós nunca tivemos. Importantíssimo. Importantíssimo. Todos os órgãos de segurança pública hoje têm esse grande envolvimento, essa troca de informações, essa parceria nas ações. E foi o que aconteceu e o resultado foi ele. Em menos de 24 horas, e foi localizada a arma, e nessa operação para localizar a arma, ainda restaram 2 pessoas presas, né? Nós tivemos uma grande quantidade de entorpecentes, maconha, cocaína e crack apreendido. Nós tivemos uma quantia de mais de R$ 1.500 em dinheiro fracionado, dinheiro do tráfico. Foram apreendidos ainda um rádio de comunicação VHF
na frequência da Brigada Militar, os traficantes controlando a circulação e as operações da Brigada Militar, câmeras de vigilância. Então nós tivemos o êxito na recuperação da arma, mas também tivemos uma ação preventiva, o que poderia acontecer sem futuramente. Dúvida. Sem dúvida. E recuperamos a arma nas condições que ela estava. Ela não chegou a ser utilizada no crime. Nós achamos lá. E as pessoas presas, né, elas têm envolvimento direto com o tráfico de entorpecentes. E agora, junto à Polícia Civil, tem outras informações que nós, como dissemos, junto ao delegado regional, Sandro Mainer, as investigações seguem para que efetivamente nós... Exatamente esta pergunta, a questão da autoria, ou seja, aquela pessoa que naquele momento subtraiu, ela já está identificada? Já está identificada, tem indicadores muito fortes, a Polícia Civil está nesse encalço, né, só juntando ou formatando determinados elementos de prova para que efetivamente seja responsabilizado. Muito bom, muito bom. Bastianello, dentro da questão mais geral, né? Qual é a notícia que tu dá para a comunidade de Santa Maria e, enfim, a comunidade de toda a região, né? Nós temos 29 municípios do primeiro regimento. 19, eu confundo sempre o regimento com o CRPO. Que estão 29. O CRPO é 29. Exatamente. E o primeiro regimento 19. Nos 19 municípios, a questão segurança pública, os índices de ocorrência estão sob controle e baixando seus níveis. Qual a expectativa? Veja bem, esse assunto às vezes chega a ser um pouco temerário, porque a segurança pública, essas questões de criminalidade, ela é muito viva, né? Sim, dinâmica, melhor dizendo. Porém, os indicadores de criminalidade, eles vêm com uma tendência de queda há algum tempo, desde antes da pandemia. Sim. Nós reconhecemos que alguns tipos de delitos retraíram nesse período em razão, por óbvio, da menor circulação de pessoas, né? Do fechamento de estabelecimentos à noite mais cedo, então as pessoas circulam menos à noite. Então, indicadores como roubo a pedestre, furto simples, né? que nos causavam mais preocupação, eles reduziram, também pela questão da pandemia, mas não só por isso, porque nós conseguimos identificar e prender criminosos contumazes nesse tipo de delito. Tanto que a tendência vinha de antes da pandemia. Então, a pandemia não que nos ajudou, obviamente nós não queríamos isso, mas que acabou... mas ela, matematicamente, ela interferiu nesse indicador. Os demais indicadores de criminalidade, não só de Santa Maria, como de toda a região no entorno, dos municípios limítrofes, nós estamos sim hoje com bons números. Como eu disse há pouco, alguns dias, a algumas pessoas, Santa Maria é sim um lugar bom de se viver. Perfeito, em termos de segurança pública. Em que pese muitas vezes termos medo de alguma situação, recebermos pela mídia muita informação dando conta de que a violência é preocupante, e nós ainda temos bons números. Santa Maria, você pode andar pela rua, você pode ir ao supermercado, você pode ir à escola com com bastante forte em termos de segurança pública. Sim. É seguro de se ver. Cidades do mesmo porte, com as mesmas características de Santa Maria, têm indicadores realmente bem piores. A nossa comunidade, ela é favorável nesse aspecto. Comunidade, inclusive, que na ocorrência da subtração da arma do policial foi fundamental, porque a comunidade nos ajuda. Ela gerou informações. Gerou informações. Quando eu digo que a comunidade tem que ajudar os órgãos de polícia, não ajudar com suporte com dinheiro, não é isso, mas ajudar com a postura segura, de uma conduta segura consigo próprio, e também com informações, com denúncias ao 190, fundamental, informações, isso, nenhuma denúncia, nada fica sem a devida apuração, nós vamos atrás. Então a comunidade ajuda, nunca foi tão importante nós afirmarmos que segurança pública é sim dever do Estado, mas é responsabilidade de todos, compromisso de todos têm que se envolver com o ambiente que vive.
Então nós temos hoje bons indicadores. Ontem, especificamente, e é uma notícia que para hoje, estou falando ontem, nós tivemos uma ocorrência na região de Restinga Seca, na cidade de Restinga Seca, com um assalto à mão armada e uma joalheria. Neste momento, nós estamos com o efetivo da Força Tática do 1º Regimento, desde ontem, logo após a ocorrência, lá na região de Restinga Seca, nos matos, lá na região de mato, com o efetivo da Força Tática, das ROCANs, e agora estamos colocando mais o pessoal do BP Choque lá. Estamos nesse momento atuando lá. Nós já temos duas pessoas presas, um veículo roubado recuperado. Opa, já então. Estamos lá e estamos no encalço. Neste momento, nós temos lá o pessoal trabalhando nesse sentido. Espero que nas próximas horas nós tenhamos isso aí, empreender todos os delinquentes. Que coisa boa. Coisa boa é o fato, Bastianello, que a comunidade, em todos os sentidos, ela dentro do acreditar do trabalho da polícia, é a questão da pronta resposta, né? Então, isso gera uma credibilidade cada vez maior dentro do aspecto da pronta resposta. Quer dizer, eu pedi o socorro e imediatamente eu fui atendido. Então, isso, sem dúvida nenhuma, é uma marca registrada, né, principalmente da Brigada Militar, mas das nossas forças policiais, e aí também aqui fazendo um registro importante da Polícia Civil, né, que é parceira de primeira, em que a investigação se caracteriza por praticamente quase que no 100% dos fatos apurados, né? Então isso é fundamental. E fazer uma pequena correção, ou agregar nessa ocorrência que estamos agora lá, a Polícia Civil está conosco lá no local, olha aí, ó, as equipes de investigação. E a comunidade da região tem nos ajudado muito com telefonemas. Não precisa nem se identificar. Aí, ó, olha, vi algo estranho, um carro estranho que passou. Então isso vai compondo um contexto de informações que a análise faz nós chegar nos delinquentes. Perfeito. Bastianello, já estão me avisando lá que o nosso tempo se esgotou. Eu gostaria nesse momento, Bastianello, aproveitando a tua presença, de nós parabenizarmos aqui aquela tão esperada promoção, né? As promoções que houveram na Brigada Militar, né? Nós tivemos aqui alguns oficiais, né? Praças que foram graduados, que foram promovidos. Então, de nós aqui parabenizarmos, né, a todos, e gostaríamos de usar um nome, né, que é o nome do Coronel Hernandes, né? Coronel Hernandes, que vem comandando já há algum tempo o Comando Regional Central, e que atinge o último posto da corporação. Então, Coronel Bastianello leva este abraço fraterno aí ao Coronel Hernandes, né? E em nome do Coronel Hernandes nós queremos parabenizar aí todo o nosso efetivo de Santa Maria da região que obteve essa promoção, porque nós ficamos pensando lá atrás e vivendo até com uma formação de saudade, Bastianello, que nós, como policiais militares, nós ficávamos esperando os meses de abril e os meses de novembro, né, que nos davam esta possibilidade de uma promoção pessoal ou de um colega próximo a nós, que está ombreando, né, lado a lado com a gente. Então a gente vibrava aí nesses 2 meses e que acabou nesses últimos períodos não obtendo geralmente o mês de abril e o mês de novembro. Mas enfim, foram promovidos agora, então o parabéns aí a todo esse efetivo aí. Eu gostaria que tu fizesse aí para nós essa transmissão do nosso abraço fraterno. E, Coronel Bastianello, um abraço totalmente especial ao efetivo do 1º Regimento, tá? Transmita isso, que nós estamos acompanhando, né, no dia a dia, toda a movimentação da Brigada Militar e especificamente o 1º Regimento, que tem a responsabilidade territorial em nos dar essa segurança e essa pronta resposta que acabou de falar a líder Restinga Seca, né, comprova mais ainda que nós estamos no caminho certo e estamos dando esta resposta que a comunidade tanto precisa e quer, né, nesses momentos aí que nós estamos vivendo hoje. Então, Coronel Bastianello, gostaria que deixasse aqui para nós, né, uma mensagem, uma reflexão
para nós levarmos aí o nosso programa ao encerramento. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. É sempre uma honra, uma satisfação estar aqui. Agradeço as suas palavras em relação ao efetivo do 1º Regimento. A comunidade de Santa Maria deve se orgulhar desses policiais militares. Nós temos hoje, trabalhamos com praticamente 50% do efetivo previsto para Santa Maria. Metade. E conseguimos diariamente tirar de circulação delinquentes, apreender drogas e fornecer para toda a sociedade condições de uma vida harmônica em comunidade. Esses policiais, Coronel Vargas, trabalham 24 horas por dia com motivação. São muito motivados, na sua maioria, nós temos hoje um efetivo jovem, qualificado, voluntarioso, e os nossos policiais militares, eu vou transmitir seus cumprimentos certamente e ficarão muito satisfeitos de serem lembrados. Obrigado. Eu agradeço a possibilidade e seguimos aí firmes e fortes trabalhando. Muito obrigado. Valeu. Bastianello, obrigado por estar aqui com a gente, né? De transmitir isso para a comunidade. De tempos em tempos é muito importante a tua presença aqui conosco, trazendo essas informações, né? De nós, como diz o gaúcho aí, olhando olho no olho, e o comandante trazendo essas informações. Isso gera um conforto, né, para quem está nos assistindo, porque vamos dizer, hoje eu ouvi o comandante do 1º Regimento falar isso. Então, isso, sem dúvida nenhuma, é importantíssimo dentro dessa atividade policial. Um forte abraço. Obrigado. Que Deus continue abençoando aí, né, o teu comando, abençoando a todo o teu efetivo no cumprimento da missão. Amém. Bem, como eu sempre digo, quando o papo aqui ele é legal, ele é produtivo, o tempo passa muito rápido, né? Nós poderíamos ficar aqui, como eu repito sempre, muito mais tempo com o Coronel Bastianello, né? Tendo em vista a geração de informações e como o Coronel Bastianello falou a respeito o crime, a segurança pública, ela é muito dinâmica, né? Então, está toda hora, o Coronel Bastianello nesse momento poderia estar lá no seu quartel planejando já alguma outra operação, porque já está tendo um fato novo decorrendo na sua região. Mas, principalmente, aquilo que o Coronel falou a respeito da participação da comunidade. A comunidade ela tem que participar, a comunidade tem que estar junto com a sua polícia, ela tem que abraçar a sua polícia, porque é sim aquele órgão de maior confiabilidade que no pior momento eu vou acionar e vou obter a resposta. E quanto à questão envolvendo, para nós fazermos o nosso fecho, a questão do efetivo, que o coronel falou. Nós estamos praticamente em toda a Brigada Militar com efetivo defasado de 50%. O que significa isso? Que para cada policial que está na rua hoje, ele está fazendo o trabalho de 2. Então, homens e mulheres, quando nós encontramos nas ruas, fardado e fazendo policiamento, eles estão fazendo duplamente uma missão. Então, que Deus proteja a todos os nossos soldados, tanto masculino como feminino, que esteja sempre presente aí a proteção divina para todos vocês que nos ajudam a circular com forma tranquila, como disse o Coronel Bastianello, aqui na nossa cidade e na nossa região. Desta forma, nós estamos aqui encerrando mais esta edição, agradecendo a sua companhia toda semana aqui conosco. Muito obrigado e até a semana que vem, se Deus quiser. Forte abraço!